Esta é a aula número 11 do curso de Estrutura de Dados. Nessa aula nós vamos abordar o tema filas. O conteúdo da aula é o seguinte: inicialmente nós vamos conceituar fila como estrutura de dados, vamos examinar algoritmos de inserção e remoção em filas e, finalmente, na última parte da aula, nós vamos estudar DECs. DECs constituem um outro tipo de estrutura de dados. Bem, o que é uma fila? Bem, fila em estrutura de dados é uma lista tal qual vocês estudaram até agora, mas onde as inserções e remoções ocorrem somente nas extremidades, tanto uma como outra. Vocês estão recordados da última aula que nós estudamos pilhas. Pilhas são estruturas de dados em que são listas também, mas as remoções e inserções ocorrem sempre em uma mesma extremidade. Ao contrário, numa fila, você reserva uma das extremidades para as inclusões e a outra das extremidades para as remoções. Então, dessa maneira, você distingue o que se chama de início da fila e final da fila. A fila, como estrutura de dados, ela modela exatamente o comportamento de uma fila tal qual nós estamos acostumados, ou diria, bastante acostumados, por exemplo, de filas em banco. Numa fila num banco, por exemplo, você tem o início da fila e o final da fila. Você entra na fila como? Você entra sempre pelo final da fila. E você sai da fila de que maneira? Sai da fila pelo início da fila. Bem, a estrutura de dados fila se comporta exatamente como uma fila de banco, por exemplo. As remoções, a saída da fila nós chamamos de remoções, ocorrem sempre no início da fila, e as inserções, que seriam as entradas na fila, ocorrem sempre no final da fila. Bem, para nós, o que nos interessa é estudar uma estrutura de dados. Bem, então, numa estrutura de dados, inicialmente, nós queremos saber como que as filas serão armazenadas. Inicialmente, em alocação sequencial, nós utilizaremos vetores. Bem, mas nós necessitaremos, nesse caso, de dois ponteiros. Um ponteiro apontando para o início da fila e o outro para o final da fila. O final da fila, para nós, será sempre denominado retaguarda. E o início da fila será denominado sempre como frente da fila. As operações básicas que nós iremos estudar, como sempre, são inserções e remoções, entrada e saída. E as situações, digamos, anormais que nós temos que detectar serão o quê? Overflow e underflow. Só lembrando, overflow é quando você quer entrar numa fila e a fila está cheia. Muitas vezes você chega lá no INSS, tem uma fila, o cara chega para você e fala: olha aí, sua senha, eu não vou mais distribuir senha porque não dá mais. Fila cheia, overflow. Ou então underflow. Underflow é quando, por exemplo, você está numa fila de banco, a fila não tem ninguém e um caixa não percebe isso, começa digamos, o caixa número 4 aperta lá o botão número 4 e fica piscando o número 4 lá para alguém sair da fila e não tem ninguém. Então essa aqui seria uma situação de underflow. As formas de operação, a forma de operação da fila, o que define, digamos, a fila é o seguinte: o primeiro a entrar na fila é sempre o primeiro a sair. Então, por isso que a fila é conhecida também como o nome de uma estrutura tipo FIFO, First In, First Out. Ao contrário da pilha. Lembram-se que na pilha, o primeiro a entrar é o último a sair. Ou o primeiro a sair é o último a entrar, é equivalente. A ordem das inserções coincide sempre com a ordem das remoções, ao contrário de pilhas.
Então, numa fila, a ordem de entrada é exatamente igual à ordem de saída, ou seja, não existe fura-fila nessa estrutura de dados. Bem, nós vamos utilizar então dois ponteiros. Vamos agora pensar em algoritmos de inserção e remoção. Nós temos que utilizar dois ponteiros sempre. Numa pilha, eu lembro, bastava um ponteiro que me apontava para o topo da pilha. Aqui, nós utilizaremos dois ponteiros, um para a retaguarda e outro para a frente. A retaguarda é onde você entra na fila e a frente é onde você sai da fila. Bem, a situação de fila vazia será indicada pelo valor dos ponteiros de ambos os ponteiros iguais a 0. Então, nós teremos dois ponteiros F e R, F para a frente e R para a retaguarda. Então, no início da operação, a fila está vazia, então nós definimos F igual a R igual a 0. Bem, vamos dar um exemplo agora de operação numa fila. Nessa tela, por exemplo, inicialmente, nós temos uma fila com 5 posições, ou seja, o número máximo de elementos que cabem na fila, de elementos ou nós que cabem nessa fila, é igual a 5, no caso. Na situação inicial, não há ninguém na fila, então ambos os ponteiros F e R são nulos. Então eu tenho F igual a R igual a 0. Em cada operação eu tenho que indicar se a operação é de entrada na fila ou de saída da fila. A primeira operação é de inserir o A. Então entrou o A. Quando o A entrou, o F e o R ambos passaram para 1. Porque tanto a frente quanto a retaguarda estão ambos apontados para o único elemento na fila que é o A. Bem, depois a segunda operação, ou situação 3, digamos, segunda operação correspondente à situação 3, corresponde a inserir B. Quando eu faço a inserção de B, o B entra pela retaguarda. Então, o R passa a 2 e o F continua em 1. Tá? O F aponta sempre para o primeiro da fila, o primeiro a sair, e o R para o último que entrou. Na situação 4, eu mando remover. Quando eu mando remover, saiu fora o A. Então, a fila permaneceu apenas com B, e eu tenho F igual a R igual a 2. Bem, aí você poderia falar, bom, mas se eu tivesse uma fila em banco, o segundo cara da fila ia avançar para a posição do primeiro. Muito bem, se você tivesse uma fila em banco. Só que isso aqui é uma modelagem. Então, o que ocorreria se você fizesse isso? Você teria um aproveitamento de espaço melhor, digamos, certo? Contudo, você faria com que a retirada de um elemento da fila obrigasse a movimentação de todos. Então, olha o custo que isso aqui iria causar. Ou seja, você tirar um elemento da fila é uma operação de tempo constante. Agora, você movimentar a fila toda, você vai ter que ter um número de passos igual ao número de elementos da fila. Então, o que você faz é o seguinte, você não movimenta a fila, você movimenta os ponteiros. Bem, na situação 5, nós mandamos inserir o C. Quando eu mando inserir o C, acontece o quê? A frente da fila que estava em 2, permanece em 2, a retaguarda agora vai para a posição 3. Na situação 6, eu mando remover da fila. Remover sai fora quem? Sai fora o B. Então eu tenho F igual a R igual a 3. Na situação 7, eu mando remover da fila, novamente. Quando eu mando remover da fila, eu vou remover quem? O único elemento da fila que é o C. Então o F e o R, que eram ambos iguais a 3, agora vão passar para 0, porque nós combinamos que 0 era a situação que indicava fila vazia, não há mais ninguém na fila. E se eu em seguida agora pedir para remover da fila, vai ocorrer um underflow, porque a fila não está vazia no momento. Bem, vamos mostrar uma tela de animação em que essas operações todas vão ocorrer. Entrou o A, entrou o B, ó, F igual a 1, R igual a 2 agora. Saiu o A, o F se movimentou.
Entrou o C, o R se movimenta. Saiu o B, o F vai se movimentar. O ponteiro. Sai o C, o F e o R saem. O F e o R saem, quer dizer, ficam nulos. Pronto. Bem, então vamos pensar agora em termos de algoritmos de inserção e remoção em filas. Bem, o algoritmo de inserção e remoção de filas é ligeiramente mais elaborado do que o de pilhas, que eu tenho dois ponteiros, eu tenho que manipular, no caso, dois ponteiros. Em pilhas eu tinha apenas um ponteiro, que era o topo da fila, da pilha. Bem, então, novamente, nós temos dois ponteiros, F de frente e R, o da retaguarda. A fila vazia é indicada por F igual a R igual a 0. E uma inserção, o que acontece? Numa inserção, o R, o ponteiro R caminha para a direita. Repara, a fila é como se fosse um vetor que se inicia numa certa posição e se desenvolve crescentemente para a direita. Então, se eu tenho um certo elemento e eu vou, digamos, esse aqui é a retaguarda, é o último da fila. Se eu vou acrescentar mais um, então o ponteiro R tem que se movimentar, o F permanece no lugar e ele é incrementado. Bem, numa remoção, acontece o quê? Numa remoção, eu vou pegar o primeiro elemento da fila, que é apontado pelo F, e vou retirar. Ao retirar, o que eu tenho que fazer? Passar o F para o elemento que lhe é imediatamente vizinho à direita. Então, eu tenho que incrementar o F. Então, no caso de inserção, R é incrementado. No caso de remoção, F é incrementado. Exceto quando a fila se tornar vazia. Quando a fila se tornar vazia, o que eu tenho que fazer? Eu verifico se F igual a R no caso, após esse incremento, e eu faço ambos iguais a 0 agora. Bem, consequência. Consequência é o seguinte, a fila tende a se mover para a direita, tende a se mover logicamente, porque eu falei que nós não movemos os elementos. Bem, com isso daqui, a situação pode provocar um falso overflow. É como se eu esgotasse a capacidade da fila sem que a fila estivesse cheia. A situação, por exemplo, vocês podem modelar isso pensando, por exemplo, numa fila de banco. Suponha que se tivesse uma fila de banco e toda vez que saísse alguém da fila, fosse ser atendido para o caixa, a pessoa que estivesse imediatamente atrás daquele que saiu não se movimentasse, ficasse parado. Depois de algum tempo, digamos, o primeiro da fila ia estar lá na porta do banco. E a fila, digamos, daria condições de overflow, fila cheia, sem que isso ocorresse de fato. Nesse exemplo daqui, por exemplo, dá um exemplo, isso aqui, a essa situação se dá o nome de falso overflow, mas é uma coisa que nós temos que conviver, porque para nós, digamos, está fora de questão a ideia de sair um elemento da fila e toda a fila se movimentar de fato. Então nós vamos conviver com falso overflow. Vamos propor uma maneira de resolvê-lo. Então um exemplo de falso overflow, suponha que você tem uma fila, digamos, com capacidade de 5, de armazenar 5 elementos, e você tem apenas 2 elementos, no caso A e B. Porém, o último elemento que entrou, foi o B, está na posição número 5. O A está na posição número 4 e as posições de 1 a 3 são vagas, conforme indica essa tela. Bem, no caso, se agora você pedir para entrar um novo elemento na fila, vai haver condição de overflow. Será um falso overflow, porque existem lugares disponíveis da fila, mas o algoritmo, se for implementado dessa maneira, o algoritmo que manipula filas sequenciais, estritamente sequenciais dessa maneira, ele terá que dar condição de overflow. Bem, qual é a maneira de contornar essa situação? É complicando um pouquinho mais a estrutura de dados. Em vez de imaginar uma fila que seja, digamos, linear, nós vamos fazer o seguinte, você pega o final da fila e o início da fila e junta os dois assim. Juntou. Então, você tem um círculo agora. Em vez de você ter uma fila, nós temos um círculo. E a posição do primeiro e o último agora vai ser indicada por ponteiros.
Nessa situação, nunca vai ocorrer false overflow. Você pode encher o círculo todo. Então, por exemplo, nós continuamos com 2 ponteiros, frente da fila e final da fila. Só que as pessoas repetindo, em vez de se dispor, digamos, numa linha, se dispõe, ela se dispõe em um círculo. O nome de uma lista desse tipo, em estudo de dados, você dá o nome de lista circular a uma lista dessa natureza, que tem essa propriedade. A forma de armazenar continua sendo um vetor, com m posições, só que você logicamente faz com que a enésima posição seja contígua à primeira posição. E todas as posições, digamos, F1 é contígua a F2, se F é o vetor que armazena a fila, e a posição é F de M. Exemplo de uma operação com uma fila circular. De início, nós temos uma fila circular, a fila está vazia, F igual a R igual a 0. Na situação 2, vamos inserir um elemento, inserir o A, então nós temos que F igual a R igual a 1. Após insere B, F igual a 1, R igual a 2. Remover, ficamos com F igual a R igual a 2. O algoritmo de inserção, então, pode ser descrito da seguinte maneira. Nós vamos... eu descrevi apenas o algoritmo de inserção em fila circular. O algoritmo de inserção em fila sequencial é mais simples do que esse, pode ser deduzido desse facilmente. Bom, a fila se encontra armazenada num vetor F. Os ponteiros F e R indicam, como sempre, frente e retaguarda da fila. O vetor F possui as posições desde F1 até Fm, e F1 e Fm são contíguos, repetindo. E eu vou necessitar, no caso, de ter uma variável temporária, ou provisória, no caso, que nós chamamos de PROV, PROV. Essa variável vai temporariamente armazenar um valor conveniente para mim. Fila vazia, repetindo, F igual a R igual a 0. A situação de overflow agora vai ser indicada da seguinte maneira. Quando F for igual a R mais 1, módulo M, porque a situação de overflow, o primeiro e o último elemento podem ser contíguos em qualquer das posições da minha lista circular. Eu vou necessitar agora, como a fila é circular, eu vou necessitar de operações módulo M. Lembra, operações módulo M são as operações em que você trabalha com o resto da divisão do valor considerado por M. E a informação que vai ser armazenada será armazenada numa variável denominada novo valor. Bem, o algoritmo está descrito nessa tela. Inicialmente, o que eu faço é a variável provisória, eu a faço igual a 1 mais R módulo M. Em seguida, eu pergunto se a variável provisória é diferente de F. Em caso positivo, eu faço R igual a provisório, faço F de R igual a novo valor, e se F igual a 0, então F igual a 1. Se não, eu tenho situação de overflow. O algoritmo de remoção é semelhante. Agora, em geral, em quase todas as estruturas de dados, o algoritmo de remoção é sempre não mais simples do que o de inserção. Não mais simples quer dizer, digamos, é tão complicado quanto ou mais. Em geral, é um pouquinho mais complicado. Pouca coisa, mas em geral é mais complicado. E, de fato, existem estudos de dados em que ele é bastante mais complicado. Bem, para o algoritmo de remoção, as premissas são semelhantes. A fila se encontra armazenada no vetor F, os ponteiros F e R indicam o final e retaguarda da fila. O vetor F possui as posições desde F1 a Fm, e F1 e Fm são tratados logicamente
como posições contíguas. Na fila vazia, eu tenho, no caso, F igual a 0, underflow, remoção com F igual a 0, e a informação a ser removida é transferida para uma variável chamada valor recuperado. O algoritmo está descrito aqui. Se F é diferente de 0, então o valor recuperado vai ser o elemento apontado pelo F. Vai ser o elemento F. F maiúsculo é o vetor que armazena a fila. O F minúsculo é o ponteiro da frente, né? Vai ser o elemento F de F. Se F igual a R, então eu vou fazer F igual a R igual a 0. Porque se a fila está vazia, eu tenho que colocar os ponteiros ambos com valor 0. Se não, se o F é diferente de R, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer F igual a 1 mais F módulo M. E se não, esse se não corresponde ao F, ao teste da primeira posição do primeiro comando desse algoritmo, se F é diferente de 0, então esse não é quando F igual a 0, eu tenho a condição de underflow. Bem, vamos fazer o primeiro exercício dessa aula. Só lembrando, nesse momento, após o exercício, vocês devem parar o progresso da aula e tentar resolver esse exercício com calma. São dois exercícios bastante simples. O primeiro é simplesmente um certo ou errado. Uma fila implementada e um vetor de forma não circular pode apresentar false overflow para apenas uma posição de memória ocupada. Essa pergunta, isso vocês acompanharam a exposição, vocês devem responder talvez em 20 segundos. A segunda é determinar o número total de elementos existentes em uma fila a partir dos valores dos ponteiros F e R. Ambas as questões são bastante simples. Na segunda questão, o que eu estou querendo é o seguinte: dado os valores F e R, eu pergunto quantos elementos de fato a fila tem naquele instante. Bem, o tempo alocado para vocês resolverem essas questões é de 6 minutos. Bem, eu dei um tempo muito largo, isso daqui acho que bastaria 1 minuto, mas o humor hoje está bastante alto, de modo que vocês podem aproveitá-lo e gastar 6 minutos para resolver esse problema. Bem, a solução é a seguinte: a resposta da primeira questão, da primeira pergunta, é certo. É só voltar algumas transparências atrás. E a segunda questão é a seguinte: dado F e R, quantos elementos a fila tem? Super fácil também. Se F igual a R igual a 0, ou se F igual a 0, porque se F igual a 0, R igual a 0 sempre também. Mas se F igual a 0 e R igual a 0, então N igual a 0, onde N é o número de elementos ativos na fila. É direto isso. Caso contrário, se o F é diferente de 0, então eu vou ter N igual a R menos F, módulo de R menos F, mais 1. Bem, com isso nós encerramos a parte da aula correspondente à fila. Vamos iniciar agora a parte da aula correspondente a decks. Bem, o que é um deck? Deck provém do inglês double queue. Double queue é fila dupla. Deck é uma fila dupla. Uma fila dupla, digamos, em banco não existe, no INSS também não. Existe full fila, mas a fila dupla não. A fila dupla é a seguinte: é como se fosse uma fila, só que as entradas e remoções, as entradas e saídas da fila, digamos, podem ocorrer em ambas as extremidades. Então você pode entrar, você pode escolher ou ser designado, digamos, para entrar no início da fila ou ser designado para entrar no final da fila. Na realidade, existem filas reais dos quais a situação é um modelo. Tem muitos casos que você chega para uma pessoa, a pessoa chega e fala: bom, você vai entrar lá no início da fila. Ele te dá essa liberdade.
Bem, então no caso, o esquema seria o seguinte. Você tem, digamos, uma fila nessa tela, você tem uma fila entre os elementos A, B, C, D e E. Então você tem as entradas, o A pode sair, ou o E pode sair também. Os elementos do meio não podem sair. Um novo elemento na fila pode entrar à esquerda do E, ou pode entrar à direita, pode entrar à esquerda do A, digo, ou pode entrar à direita do E. Os conceitos de início e final de fila não se aplicam aqui, de topo também não. Então, o que é início, o que é final, não se aplica. Você tem ambas as extremidades, ambas podem funcionar como início e final. Então, não existe não está designado, repetindo, uma das extremidades como sendo final ou início. Então, as variáveis agora, que nós necessitaremos, vamos necessitar de duas variáveis novamente. Um ponteiro para cada extremidade, mas vão ser simplesmente extremidades, sem designar se é início, fila ou topo, como no caso de pilhas. Tipos particulares de decks. Esse que nós vimos, que você pode entrar e sair em ambas as extremidades, é conhecido como o nome de deck geral. Um deck com saída restrita é aquele em que você só pode sair de um dos lados. Pode entrar nos dois, mas só pode sair de um dos lados. Então, a saída é numa das extremidades, a entrada pode ocorrer nas duas. E, finalmente, nesse terceiro diagrama dessa tela, nós temos um deck de entrada restrita. Como o nome está dizendo, a entrada sendo restrita, você só pode entrar por uma das extremidades. Porém, as saídas podem ocorrer em ambas. Bem, novamente, rapidamente, porque é a terceira vez que vocês veem isso, ou a quarta. Forma de armazenamento. Em alocação sequencial, nós vamos utilizar vetores. Então, nós teremos um ponteiro para indicar uma extremidade e outro ponteiro para indicar outra extremidade. Então, nós temos duas extremidades que vamos designá-las por extremidade 1, extremidade 2. Então, ponteiro para a extremidade 1, ponteiro para a extremidade 2. As operações que vamos estudar, como sempre, são inserção e remoção. Situações extremas são semelhantes às de pilhas e de filas. O que seriam deck vazio e deck cheio. As operações inválidas seriam quais? Se você quer, digamos, retirar um elemento de um deck vazio, underflow, ou se você quer incluir um elemento num deck de overflow. Bem, então para operação em decks, nós vamos designar um dos ponteiros, E1 vai ser o ponteiro para a extremidade 1, e E2 um ponteiro para a extremidade 2. E vamos combinar que num deck vazio nós temos E1 igual a E2 igual a 0. Bem, nessa tela nós temos um diagraminha que vai nos simular a operação de um deck. Nós temos um deck com 5 posições, inicialmente está vazio, então os ponteiros E1, E2, ambos são nulos. Quando eu for incluir ou remover um elemento num deck, eu tenho que designar qual é a extremidade em que ele vai ser incluído ou removido, coisa que não ocorria na fila, estava previamente definido. Então, na situação 2, eu tenho uma inserção do elemento A na extremidade 1. Entrou A. Então, digamos, eu entrei com E1 igual a E2, coloquei, digamos, na posição 3. Eu vou inserir o B agora. E eu falo para inserir o B na extremidade 2. Então, quando eu insiro o B na extremidade 2, o E1 permanece com o valor 3 e o B passa para o valor 4. Em seguida, inserir C na extremidade 2. Quando eu insiro C na extremidade 2, o valor E2 passa para o valor 5. Em seguida, eu peço para remover da extremidade 1.
Quando eu removo da extremidade 1, o A sai fora e, portanto, a extremidade 1 passa para o valor 4. E se eu peço agora para remover da extremidade, para inserir na extremidade 2, vai ocorrer a situação de overflow. Vocês reparem que pode ocorrer overflow em decks em uma extremidade sem que possa ocorrer overflow com a outra. Por exemplo, nesse caso, se eu pedisse para inserir um novo elemento na extremidade 1, haveria espaço. Bem, a situação que foi reproduzida na última tela, vamos mostrá-la novamente, mas sob a forma de animação. Nós temos um deck em que os ponteiros E1 e E2 estão na posição 0 inicialmente. Vamos entrar o elemento A, inicialmente, estou na posição 3. Agora vai entrar o elemento B na extremidade 2. Então o E1 fica no lugar, o E2 se movimenta. Vai entrar o C na posição na extremidade 2, saiu o A. E nós tínhamos aquela situação agora em que ocorria overflow. Eu lembro que essa situação de overflow, em que, digamos, existe espaço disponível na fila ou não, se dá o nome também de false overflow. Mas do ponto de vista, digamos, lógico, do ponto de vista do algoritmo, não importa se o overflow é falso ou não. O que o algoritmo tem que tratar é o seguinte: o algoritmo não deve, digamos, deixar um novo elemento em fila ocorrendo esse overflow. Bem, temos um novo exercício agora que é o seguinte. Uma palavra é denominada palíndromo se a sequência de letras que a forma é a mesma, quer lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Existem diversas palavras com essa propriedade. Por exemplo, Ana. Ana, se você escreve da esquerda para a direita, se você lê da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, você vai ler Ana do mesmo jeito. Bem, esse exercício corresponde a você elaborar um algoritmo para dar uma palavra que é uma maneira eficiente para saber se essa palavra é um palíndromo ou não. E esse exercício, em princípio, ele conteria, digamos, elementos que são cuja operação se processa de maneira circular, lembra uma ideia de um deck. Para esse exercício, vocês têm 12 minutos. Como eu falei, devido ao humor, isso aqui vocês não precisam de 12 minutos. Talvez 4 ou 5 no máximo. Mas essa aula de hoje pode. Bem, para resolver esse exercício, se vocês se recordassem, digamos, da primeira aula do nosso curso, foi dado um algoritmo naquela aula que resolve esse problema também. Se bem que, digamos, o deck não está tão explícito nele quanto a solução que eu vou apresentar. Vocês lembram do problema de inversão de uma sequência? Havia uma sequência, o que eu queria é colocar aquela sequência de trás para frente. Lembra? O que eu fazia? Eu pegava o primeiro e o último, trocava. O segundo e o penúltimo, trocava. O terceiro e o antepenúltimo, trocava. E assim por diante. Você pode fazer isso e quando for pegando os elementos, o primeiro e o último, em vez de trocar, você simplesmente compara para ver se são idênticos ou não. Isso aqui lembra um pouquinho, digamos, a operação de uma fila dupla, no sentido de que você está trabalhando ao mesmo tempo com ambas as extremidades. Tudo se passa como se você pegasse, digamos, tivesse uma fila dupla, você coloca aquela palavra que você quer verificar se é um palíndromo ou não, a coloca na fila dupla e trabalha com as duas extremidades. Aí você, remove ao mesmo tempo, você remove de uma extremidade, da extremidade 1 e remove da extremidade 2. Ao remover, você compara para ver se são iguais, se corresponde à mesma letra. Se corresponder à mesma letra, você prossegue.
Aí, digamos, remove novamente. Aí você não precisa mais pensar em segundo e penúltimo, terceiro e antepenúltimo. Simplesmente você vai removendo. Remove da extremidade 1 e 2, compara. É igual, tudo bem, prossegue. Remove da extremidade 1 e 2, compara. É igual, simplesmente, consegue. Prossegue, assim por diante. Se você conseguir chegar até o final, é porque a palavra é um palíndromo. Caso contrário, se por acaso houve diferença, em qualquer estágio, em qualquer passo, a resposta é negativa, não. Um exemplo de um palíndromo também é a palavra raiar, que aparece nessa tela, e a situação inicial, se você fosse, digamos, tentar executar esse algoritmo que eu acabei de formular, na situação inicial você teria E1 igual a 1 e o E2 igual a N, no final da fila. Por exemplo, no primeiro passo você teria E1 igual a 1, para essa tela em particular, você teria E1 igual a 1, E2 igual a 5. Depois, no segundo passo, que é o passo que aparece especificamente no diagrama dessa tela, você tem E1 igual a 2 e E2 igual a 4. A solução do algoritmo, digamos, formulado sob a forma de linguagem algorítmica, aparece nessa presente tela aqui. O algoritmo, vamos dar o nome de palíndromo, vamos definir E1 igual a 1, E2 igual a M. Depois, enquanto E1 menor que E2, passa. Se D de E1 é diferente de D de E2, supondo que D é o vetor que armazena o DEC, então eu vou fazer E1 igual a M. Caso contrário, eu vou fazer E1 igual a E1 mais 1 e E2 igual a E2 menos 1, porque eu vou aproximar, né? Bem, repare o seguinte, nesse caso eu estou sinalizando que a palavra não é o palíndromo através de atribuir o valor M a E1. Então, no final, eu simplesmente, depois que eu acabar esse espaço todo, eu preciso saber se houve ocorrência de desigualdade ou não em algum dos passos. Aí eu pergunto, o E1 igual a M? Se a resposta for não, então tudo bem, a palavra é um palíndromo. Se E1 é igual a M, no caso, então a resposta é negativa. A complexidade, quer dizer, o número de passos que eu vou efetuar no caso, é igual ao tamanho do DEC. Então, portanto, esse algoritmo é ótimo, lembrando o conceito de algoritmo ótimo que foi visto em aulas anteriores. Bem, finalmente, inserção e remoção de DEC, para encerrar a aula de hoje, vamos ver inserção e remoção de DECs. Obviamente, como o DEC é uma estrutura um pouquinho mais complicada do que uma fila, os algoritmos serão ligeiramente mais complicados também. Então, nós vamos utilizar dois ponteiros, novamente, E1 e E2, para indicar as extremidades do meu DEC. Se o DEC é vazio, eu vou fazer E1 igual a 2 igual a 0. Na inserção, na extremidade 1, eu vou sempre decrementar o E1, exceto quando o DEC estiver vazio. Porque quando eu vou colocar um elemento na extremidade 1, o que eu vou ter que fazer? Eu estou supondo sempre que se eu tenho o DEC aqui, digamos, as posições do vetor que o armazena crescem da esquerda para a direita. Então, se eu vou inserir alguém na extremidade 1, eu tenho que pegar o ponteiro 1 e chegar mais para a esquerda, então eu vou decrementar. Se eu for inserir alguém na extremidade 2, tem que chegar quem? O ponteiro E2 para a direita, então eu vou incrementar. Se eu for remover alguém da extremidade 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar o ponteiro E1. E, finalmente, se eu for remover alguém da extremidade 2, o que eu tenho que fazer? Remover, chegar esse ponteiro para cá. Então, eu tenho que decrementar também. Assim como no caso de filas, ocorre aquela questão da fila, do DEC ter que se movimentar para eu poder aproveitar o espaço. Caso contrário, eu correria
false overflow. Então, a exemplo do que foi feito em fila, para resolver esse problema, nós vamos armazenar o deck sob a forma circular. Então, nós temos um deck circular. O algoritmo, então, fica um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais ainda, porque eu vou ter que manipular módulos, tá certo? Eu vou ter que manipular os valores no meu vetor, serão sempre módulo M. Na implementação adequada, conforme mencionei, eu vou usar uma lista circular. O deck está armazenado num vetor que eu vou chamar de D, de M posições. As posições D1 e DM são logicamente contíguas na memória. E o deck, a exemplo da fila, eu tenho que escolher um sentido de movimentação do deck. Então o deck, para mim, vai se movimentar sempre no sentido horário. Como exercício final, o que eu quero é que vocês façam os detalhes desse algoritmo. Apresentem essa estratégia que eu acabei de mencionar, vocês a escrevam sob a forma de linguagem algorítmica. Algoritmo tanto para inserção quanto para remoção. Repetindo, o deck, essas são as premissas do algoritmo para vocês escreverem. O deck está armazenado em uma lista circular, de tamanho M. Eu vou usar os ponteiros E1 e E2 para indicar as extremidades do deck. A condição de deck vazio, para mim, vai ser E1 igual a E2 igual a 0. E eu quero que vocês formulem, escrevam qual seria a condição de deck cheio. Reparem que aqui eu não tenho false overflow, tenho overflow de fato. Bem, com isso nós terminamos a aula número 11, onde nós estudamos filas e filas duplas, ou decks. Obrigado.